E aí, galera? E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa mais séria. O assunto de hoje a gente pensou um pouco antes de chegar à conclusão que a gente ia falar sobre ele. Mas a gente decidiu falar mesmo assim, é uma coisa mais séria e tal. E o assunto de hoje é... Galera, vamos falar sobre a Terra é plana. Plano é o teu orifício anal, garoto. Eu, hein? Mas falando sério, galera, o assunto de hoje é teorias da conspiração. Se você acredita que a Terra é plana, sai daqui, obrigado. Some daqui, meu. O que você tá fazendo aqui, primeiramente? Brincadeira, galera, humor. Mas a gente vai falar um pouco sobre teorias da conspiração, porque a gente acha muito interessante. E é isso aí. Gil Vitor, fala aí sobre a sua teoria, sobre o que você acha, se você acredita ou não. E é isso aí. Bora, beleza. Galera, eu vou falar sobre aquela galera que acredita na Terra plana. Mano, na moral, velho, faz sentido não, mano. É no século 2020, galera. Se Freud disse na música dele que a Terra é plana, eu acredito que a Terra é plana. E é isso aí. Beijos de luz. Eu vou explicar pra vocês, pelo que eu entendi, o que eles tentaram explicar, algo que não faz sentido. Enfim, tipo, eles acreditam que a Terra é tipo... Pelo menos os que eu vi, tá ligado? Que a Terra é tipo um formato de pizza. Tá lá uma geleira ao redor da borda. Da borda. É que, tipo assim, tem... Dessa galera que acredita em Terra plana, tem várias pessoas que acham que a Terra é, tipo, de formas diferentes. Não de formas, mas, tipo assim, tem uma galera que acredita que é dentro de uma cúpula, que o céu e a lua ficam dentro dessa cúpula. Aí tem uma galera que acredita que, tipo assim, que a gravidade não existe e a gravidade seria meio que justificada porque a Terra, ela tá sempre indo pra cima, sei lá, um bagulho nada a ver. E também tem um negócio que, tipo, os caras acreditam que também, que só a Terra é plana e os outros planetas são redondos, tá ligado? Eu falei, caraca. Sim, tem gente que não acredita que tem outros planetas, né, que só tem a Terra mesmo. É, velho. E, tipo, é algo um pensamento meio egocêntrico, você achar que só a Terra é o único local que tem vida e é isso aí, é plano. Tem um universo gigantesco e aí só existe a Terra e só existe vida na Terra. Mano, tem uma... Eu não gosto muito do Danilo Gentili, mas tem uma entrevista que ele faz com uma galera que acredita na Terra plana. E aí eles levam uma maquete de como seria a Terra. E essa entrevista é muito legal porque ela é muito engraçada. Porque os caras realmente acreditam nisso. E aí, tipo, você fica dando risada, velho. É muito bom. E é uma explicação meio paia, né? Eu assisti essa entrevista porque uns amigos meus me recomendaram. Mano, tem no final dessa entrevista, o cara da banda, eu não sei o nome dele, mas o cara da banda lá do The Noite, ele, tipo assim, os caras da Terra plana, eles estão falando... O Danilo pergunta como que seria, então, as marés, né? Porque, tipo assim, as marés são justificadas pela Lua, né? Por causa do magnetismo, então. Isso. Como seria a explicação das marés na Terra plana? E aí o cara fala porque as águas, elas têm, tipo, um imã, tá ligado? E elas são atraídas por esse imã. E aí o cara da banda, ele fala assim, beleza, então eu vou pegar um copo d'água e um imã e você vai me provar isso agora. Só que aí o Danilo, ele interrompe, velho, e acaba a entrevista. Caramba. Seria maravilhoso se ele realmente pegasse um copo d'água. Imagina, velho. Seria perfeito, velho. Aí ele tenta provar e... Imagina se ele tentasse provar e fala, putz, não é que era redonda mesmo, meu? Mas olha só, se a Terra fosse redonda, seria redondeta e não planeta, tá? Beijos. Esse argumento não tem como refutar. Teve uma notícia, eu não sei se é real, provavelmente, não sei, né? Vindo da galera da Terra plana, não dá pra acreditar em nada. Que eu vi que, tipo, uma galera que acredita na Terra plana tinha se juntado pra fechar um cruzeiro pra viajar até a borda da Terra. É isso, velho. A galera, tipo, acredita que é em formato de... Não só... Mas, tipo, é muito louco, porque, tipo, embaixo da Terra, pelo que eu vi, é só um void do nada. Não tem nada embaixo, tá ligado? Tipo, ou ela tá caindo, ou tem umas pedrinhas embaixo, tá ligado? Pra dizer que tem pedra. E é isso aí. Mas isso é tudo mentira, tá, galera? A Terra não é plana. Galera. Não, mas é sério, tem que deixar bem explícito isso. Porque tem uma galera que acredita mesmo. Não é verdade, gente. Então, né, a gente falou aí um pouco, o João Vitor falou um pouco da Terra plana, né?
que não existe, pra deixar bem claro novamente. E agora a Lídia vai falar um pouco sobre a teoria da conspiração que ela escolheu. E é isso aí, pode falar aí, Lídia. Eu vou falar sobre a teoria da Copa do Mundo de 98. Então, o que rolou? Existe um boato envolvendo Ronaldo Fenômeno que se tornou motivo de CPI no Brasil. Ele era um grande nome no futebol na época. Com apenas 21 anos, tinha a missão de trazer o Penta para o Brasil naquela Copa do Mundo. Eram 15 horas no horário francês e os jogadores da delegação brasileira estavam descansando quando ouviram gritos e frases como: "O Ronaldo vai morrer, socorro!". Ronaldo estava passando mal. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, era o mais exaltado com essa situação. Peraí. Roberto Carlos, o cantor? Sério? Não, João Vitor, tem um jogador que se chama Roberto Carlos. Eu cantou, sim, com certeza. Você não sabia que ele era jogador de futebol, não? Ele jogava, pô. É, pô. Sério, velho? Que foda. É sério, velho. Tu não sabia, não? Antes dele ser cantor, ele jogava bola, pô. Caralho, mano. Aí ele parou porque ele perdeu a perna, né? Foi, pô. Aí não tinha mais como jogar bola, né? Caraca, velho. Faz tudo sentido. Meu Deus, mano. Caraca, velho. Louco, mano. Não sabia disso não, mano. Caraca. É mentira, João Vitor. Oh, meu Deus. Ô, velho, que merda. Achei que era mesmo. É que eu não entendo de futebol, não. Aí pra mim é verdade. Roberto Carlos já era cantor em 98, garoto. E ele jogava bola também. Para, Melissa. Ele era tipo Hannah Montana, pô. Ele tinha uma vida dupla. Segundo os jogadores, o Fenômeno estava tremendo muito, enrolando a língua e sem conseguir respirar. Zico, o então coordenador técnico, foi chamado no quarto dos dois craques para ver o que estava acontecendo e também para poder solucionar a situação. Ao chegar lá, o craque que atuou no Flamengo perguntou ao Fenômeno se estava tudo bem, e ele simplesmente se deitou na cama e dormiu por cerca de 1 hora. Segundo o próprio Ronaldo, a convulsão teria durado entre 30 e 40 segundos e acordou com dores no corpo. Ele comparou as dores no corpo com uma luta, como se ele tivesse lutado. E é compreensível que o corpo fique doído depois de uma convulsão, porque o corpo contrai no momento e depois, ao voltar ao seu estado normal, sente-se dores realmente. O jogador foi fazer uma bateria de exames numa clínica em Paris e estava decidido entre a comissão técnica que Ronaldo não jogaria a final contra os donos da casa, a França. Edmundo foi escolhido para substituir o centroavante da seleção. O Ronaldo chegou para os médicos da comissão técnica e disse que estava se sentindo bem. Também disse que os exames não deram nada e que queria jogar a final. Assim, o técnico da seleção canarinha decidiu escalar o jogador. O esquema tático iria sofrer alterações com a entrada de Edmundo entre os titulares, e a informação que chegou ao Brasil é que ele jogaria no lugar de Ronaldo. Certo, Ronaldo iria para o jogo, mas com quais condições? A partida do craque brasileiro não chegou nem perto das suas melhores atuações na carreira. Ele parecia desatento. Chegou a confessar que os médicos decidiram dar a ele um calmante antes da partida. A partir de então surgiram várias teorias da conspiração. A que mais ficou popular na época é que a CBF, instituição responsável pelo futebol brasileiro, a sigla CBF, para quem não conhece, significa Confederação Brasileira de Futebol. Voltando, a conspiração que ficou mais famosa na época foi que a CBF vendeu a final da Copa para que o Brasil pudesse ser compensado com o título amarrado em 2002. O jogador Petit, autor do terceiro gol da França no título de 98, em uma de suas entrevistas, disse as seguintes palavras: "Será que ganhamos mesmo no campo aquela final? Às vezes me pergunto se houve arranjo e se não fui usado de marionete para melhorar a economia do meu país." Michel Platini, presidente do Comitê de Organização da Copa da França, disse em 2018 que houve manipulação no sorteio para que a seleção brasileira e os donos da casa só fossem se enfrentar numa possível final. Platini foi preso em 2019 por fraude na escolha do Catar como sede da Copa de 2022. Isso contribui para possíveis questionamentos sobre o Mundial na França. Rolou tipo uma fake news em uma carta falsa que foi espalhada aqui no Brasil depois que rolou a Copa de 98. Uma das frases muito famosas que tem nessa frase é: "Se eles soubessem o que aconteceu, ficariam enojados." Na própria final, podemos tentar desmentir a teoria em que o Brasil teria, entre aspas, vendido a Copa para a França.
pois em um certo momento o Rivaldo colocou a bola para fora e o Edmundo ficou super revoltado, dando a ideia de que o jogo deveria continuar e que o Brasil teria que tentar reverter o placar, que estava 2-0 para a seleção anfitriã. Um áudio gravado de uma entrevista do Edmundo para a rádio Jovem Pan, o jogador afirma que Ronaldo, em seu contrato com a Nike, diz que o fenômeno deve jogar todos os jogos possíveis, o máximo de tempo possível, e que o episódio da convulsão não chegou até a Nike no momento que aconteceu. E também chegou a dizer que a Nike tem uma força dentro da seleção e que a empresa negociou direto com presidentes da CBF. O jogador, ao saber do ocorrido, enviou uma carta para a presidência da CBF, desmentindo o que supostamente teria dito e que seu advogado resolveria a situação. A então CPI, que falei no começo, foi aberta para investigar se a presença de Ronaldo na final seria por uma suposta obrigação vinda por parte da Nike. Ronaldo, Roberto Carlos e Zagallo foram para Brasília dar seu depoimento sobre o caso. Uma dessas teorias é que Ronaldo teve um problema no joelho que precisou de cirurgia e o tratamento com medicamentos para amenizar as dores. Injeções de xilocaína eram aplicadas no joelho do jogador e que o médico Lídio Toledo teria dado uma dose a mais e que isso teria gerado um efeito indesejado no atleta. O médico Lídio Toledo, ele nunca confirmou essa versão de que teria injetado uma dosagem maior do que o recomendado, e ele já é falecido, então não temos como ter realmente certeza se isso aconteceu. A versão mais confirmada é de que realmente Ronaldo voltou da clínica bem e que pediu para jogar. E eu faço uma pergunta: o que você faria? Você deixaria de fora o melhor jogador brasileiro se ele mesmo está dizendo que quer jogar? Todas as informações que eu falei aqui, elas foram tiradas de um vídeo do Radar Peleja, que é um canal de futebol, e o nome do vídeo se chama A Verdade sobre a Final da Copa 98 e as suas teorias finalmente explicadas. É isso. Doideira, né, véi? Doideira, não sabia disso não. Que Roberto Carlos era jogador, né? De ser cantor. Não sabia dessa informação aí, mas... É muito doido, velho. Eu não conhecia não mesmo essa teoria aí, não. Então, né, gente, vindo da FIFA, teoria da conspiração sobre corrupção, acho que nem é mais teoria da conspiração, já é fato, já é verídico. Esse bagulho aí de ter comprado, eu não duvido que possa ser verdade não, velho. Velho, pode ser, tá ligado? Tinham muitos jogadores que ficaram muito revoltados depois que acabou o jogo e realmente triste, tá ligado? Lídia falou aí sobre a teoria da Copa do Mundo, né? E agora a Duda vai falar sobre a próxima teoria da conspiração. Fala tu, Duda. E aí, galera, tudo bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma teoria que particularmente tá mais pra verdade do que pra teoria. É a teoria da morte da princesa Diana. Quem foi a princesa Diana? Bom, a princesa Diana, ela era filha de aristocratas, ela era rica, ela é considerada ter sangue azul, né? Em 1981, ela se casou com o príncipe Charles, ao qual ele já teve um casinho lá com a irmã dela, mas quem casou foi ela. Então, na época que teve lá o casamento, né, foi tipo a maior algazarra também, era tipo casamento de conto de fada, tudo lindo, maravilhoso, então. Só que, tipo, a vida deles era bem conturbada, porque depois o casamento não deu muito certo, ele se acabou de trair ela, ele traiu tanto ela também, só que ela não ficou por baixo, ela também traiu ele com segurança dela, e depois traiu ele com o guarda-costa. Eis que surgiu o primeiro fato inusitado, né, que o povo já tava meio estranho, né? Esse guarda-costa que a princesa Diana se envolveu, né, ele morreu em um acidente de moto, logo após ser demitido. Tipo, ele foi demitido um dia, alguns dias, ou foi mês depois, foi um acidente de moto, né? Algo que consta aí nos autos. É assim, né? Coincidência. Caraca, sem querer eu mexi nos freios dele, velho. Então, aí depois de muito tumulto, né? De muita baixaria, traição, dedo no flops, gritaria e tal. Bom, em 1992, ela se separa do príncipe. Quer dizer, ele se separa dela, separa, enfim, separou. Só que a princesa Diana já tinha comentado algumas vezes com pessoas próximas
que ela já foi ameaçada pela família real. Ameaçada de morte pelo o príncipe lá. Aí, né, Diana, depois de um tempo da separação, de ter perdido lá o título dela de princesa, ela começou a se envolver com um empresário egípcio. Tava super namorando com ele, estavam super de boa, e de repente eles fizeram: bora jantar em tal lugar e tal, e foram jantar num restaurante. Aí o que acontece? Ela se sentiu, né, eles se sentiram, na verdade, muito constrangidos com os paparazzis lá, com as pessoas olhando, ficaram desconfortáveis. E o que é que ele resolveu fazer, o empresário lá, que era o namorado dela, pelo fez? Olha, queriam despistar os fotógrafos, né, os paparazzi lá. Aí pediram para os seguranças irem na frente, né, para pensarem que eles estavam saindo e tal, e eles conseguiram escapar pelas portinhas dos fundos, só com um guarda-costas. Só que teve uns paparazzi que percebeu os esquemas, né, e conseguiu acompanhar eles, e começaram a seguir eles. Aí o que é que acontece? Estava lá o motorista da princesinha Diana andando a 190 km por hora numa Mercedes, e entraram no túnel, um túnel que era recomendado andar a 50 km por hora. E foi nesse túnel que bateram o carro, extrapolou, foi braço voando, perna para um lado, neguinho tocando fogo em outro. Enfim, teve um acidente e ela morreu nesse acidente. Quem morreu de imediato, né, foi o motorista e o namorado da Diana. Ela ainda estava viva quando os paramédicos chegaram, ela e o guarda-costas. Há quem diga, né, a princípio, que foi feito lá os exames no motorista e que ele estava com o nível do álcool 3 vezes acima do permitido e que ainda foi encontrado remédio no sangue dele. Outra questão também, pessoas que conheciam a princesa Diana afirmaram que ela nunca andava sem cinto de segurança, e nesse dia teve pessoas afirmando que ela estava sem o cinto de segurança. Enfim, né, fica aí a dúvida. No primeiro momento, os noticiários disseram que a princesa, né, estaria bem e que ela só teria quebrado a perna. No primeiro momento, né. Outro detalhe, né, que também tá meio estranho nessa história, que o corpo dela foi embalsado logo depois da morte, sem autorização, ilegalmente, né. E os médicos disseram que o corpo estava se deteriorando muito rápido, por conta do calor lá, né, que tava no verão e tal, porém foi meio macabro essa justificativa. A ambulância chegou no local lá no túnel, né, de 00h32 e só saíram de 1h25 minutos. E não passou de 50 km por hora, o que é estranho, né, porque, tipo, tem uma pessoa lá, entre a vida e a morte, e a ambulância tá andando só a 50 km por hora, é meio estranho. Eu, particularmente, achei muito estranho. Tipo, tava uma princesa Diana, gente. O povo tava andando 50 km. Bom, os médicos disseram que tentaram, para justificar essa demora, né? Os médicos se pronunciaram e disseram que estavam tentando estabilizar o corpo dela e passaram reto de um hospital, porque, tipo, tinha um hospital mais próximo. Em vez de eles pararem para socorrer ela nesse hospital, não, levaram ela para outro hospital, um pouquinho mais distante. Disseram lá, justificaram, né, porque passaram do primeiro hospital, disseram que no outro, que levaram ela, já tinha uma equipe pronta e tal. Deram uma justificativa de merda, né, uma justificativa de merda. Enfim, uma pessoa que tá morrendo, tá dentro de uma ambulância, qual é dos médicos? Levar pro primeiro hospital que vê, né? Eles não fizeram isso. Outra coisa estranha também, que a polícia tratou o acidente como se fosse um simples acidente normal. Como se não tivesse feito, como se não fosse um crime, como se não tivesse nada acontecendo. Tipo, bateu, legal, maneiro. Vamos embora, gente. Mais ou menos isso. Outra coisa também que contestaram, que não fizeram a perícia no carro, simplesmente rebocaram o carro e levaram-se embora, não foi feita uma análise. Pra mim foi, agora eu vou falar a parte mais estranha, que eu não acredito que foi um acidente por conta também disso. Tinha 14 câmeras de segurança no local, no trajeto, e nenhuma gravou o acidente. Isso é estranho, né, gente? Pelo amor de Deus. É tudo coincidência, pô. Outra coisa que alegaram também. Diversos especialistas, eles foram a público para criticar os exames que foram feitos no motorista. E até que fizeram a necrópsia dele, né? Como foi conduzida. Eles apontaram mais de 50 erros básicos que teriam sido cometidos no procedimento médico. Falaram até que o sangue não estava etiquetado. Podia ser trocado ali com qualquer outro, né? Bom,
A princesa Diana tem também várias justificativas, né, que as pessoas aí conspiram a respeito de muita gente querer ela morta. E uma das coisas que falaram foi a respeito dela fazer várias campanhas contra as minas terrestres. Ela visitava muito a África e mostrava os danos que explorar aquelas minas, né, causava ali para a população local. E a Inglaterra é o terceiro maior produtor de armamentos do mundo. Então, digamos que o parlamento inglês eles tinham opiniões contrárias a esse posicionamento da princesa Diana. Porém, recentemente, aquele grupo americano, né, do Anonymous, expôs que a morte da princesa Diana não foi um acidente de carro e que ela estava para denunciar casos de estupros que teriam sido acontecido no Palácio Real, né, envolvendo o príncipe Charles, a quem ela foi casada, né? E afirmaram ainda que a princesa Diana gravou um depoimento de uma vítima de estupro da equipe do príncipe Charles. Algumas pessoas conspiram dizendo que ela provavelmente foi morta ou assassinada por conta disso, que não foi um simples acidente. Teve também outra coisa engraçada que, tipo, logo depois que teve o acidente, um carro saiu do túnel, um Fiat Uno de cor branca. Na investigação lá, né, que quase que não saía, constataram que a tinta que estava lá no local, né, do ocorrido do acidente era de um Fiat Uno branco. Aí o que acontece? Foram atrás, né, descobriram quem era o dono do carro e tal, só que tipo, o Fiat do cara agora tava vermelho. Aí o pai o pai do cara lá, né, que era dono do carro, disse que o filho pintou o carro horas depois do acidente que ocorreu com a princesa Diana. E a polícia simplesmente descartou esse cara e tirou todos os nomes dele do registro de investigação. Aí, né? Mais uma coisa estranha. Se fosse só um palpite, tá? Mas tem várias coisas macabras nesse acidente que eu também não levo muito a sério que foi acidente, não. Foi mais ou menos isso aí, galera. Mano, eu não sei porquê também, mas essa morte dessa princesa que Duda comentou me lembra um pouco a morte, não que seja parecido, obviamente, mas me lembra a morte de Marielle Franco, velho. Acho que é assim que fala o nome dela, eu sempre erro como é que fala o nome dela. É, Marielle Franco. Aquele negócio, né? Ninguém viu, não tinha câmera, a câmera local sumiu. Tudo coincidente. Bem na hora a câmera não tava funcionando. Bom, e a única pessoa que sobreviveu, né, desse acidente, que foi o guarda-costa, teve amnésia, né? Ele teve problema no cérebro, ele lembra não do acidente. Segundo o boato, né? Tem relatos também que a princesa, uns anos antes de ela ser morta, né? Como estão dizendo aí, né? Desse acidente, ela falou numa entrevista, ela ainda escreveu uma carta afirmando que a família real queria ela morta e que iam tentar matar ela através de um acidente de carro. Há relatos aí, né? Previu o futuro. Aí por isso que é muito estranho. É muito estranho, gente. A polícia simplesmente trata essa morte como se fosse... Se fosse a polícia do Brasil, a gente até entendia, né? Que aqui, caso de acidente, de homicídio, é muito pouco resolvido. Agora o negócio na Inglaterra, onde a polícia é altamente preparada, e ainda mais no caso de uma pessoa que teve uma repercussão mundialmente, né? Muito estranho. E alguém que participou da realeza logo. Né? Aí eis que surge a questão, né? Igual como fala seu Pereira. Será que foi de morte matada ou morte morrida? E aí, galera, o que é que vocês acham? Eu acho que foi morte matada. Pereira. No dia dessa gravação, o próximo dia, né? Fogo amanhã, é aniversário do seu Pereira. Queria deixar aqui o meu beijo. Parabéns, seu Pereira, se você estiver escutando isso. Se você estiver escutando esse podcast, parabéns pra você. Nossa, velho, na moral, galera, vocês que escutaram isso, marquem seu Pereira, velho, no nosso Instagram. Marquem seu Pereira no nosso Instagram. Olha, eu que apresentei seu Pereira pra Duda e João Vitor. Então, assim... E a gente virou fã. E eles viraram fã. Eu indico coisas legais. Parabéns, seu Pereira. Seu Pereira, quero bolo, beijo, quero bolo. Abraço. Ele parece ser um cara muito legal, velho. A gente parece muito que é mano dele, tá ligado? Ele é gente boa. Ele é gente boa. Conheci ele ontem, pô. Mó gente boa. Ele já tem o meu respeito porque ele tem um adesivo no violão dele que é Ele Não. Esse cara top, já gostei. Caraca, que foda, velho. Bom, gente, fica aí a critério de vocês.
decidirem se é uma teoria da conspiração ou não, né? Tá intitulado como uma teoria da conspiração porque ainda não teve prova. Porém, com todas essas evidências, eu duvido também que tenha sido somente um acidente. É isso aí. Duda falou aí sobre um pouco do caso da princesa Diana, né? É uma teoria muito massa, eu gosto muito dessa teoria. E eu acredito realmente que não foi um acidente. E agora a minha vez, né, galera? Vou falar um pouco sobre a minha teoria. A minha teoria é sobre o efeito Mandela. E é o seguinte, o efeito Mandela, ele é um fenômeno que ocorre quando um grupo de pessoas, eles compartilham uma memória falsa. Como surgiu essa teoria? Essa teoria ela surgiu com uma mulher chamada Fiona Brown. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, mas eu falo assim. Ela é uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais. Tudo começa numa convenção, quando tava passando alguma coisa sobre o Mandela. E aí a Fiona, ela achava que o Mandela tinha morrido na década de 80. E ela comentou isso com umas pessoas que estavam próximas e tudo mais. E essas pessoas, elas tinham essa mesma memória, que o Mandela tinha morrido nos anos 80 e que o funeral dele tinha sido compartilhado, aí todo mundo tinha visto o funeral. E todas essas pessoas, elas compartilhavam dessa mesma memória, que o Mandela tinha morrido na década de 80. Mas o Mandela, ele não morreu na década de 80. Ele morreu em 2013 e a Fiona e essas pessoas, elas realmente acreditavam que o Mandela, elas lembravam que o Mandela tinha morrido nos anos 80. E aí que surgiu essa teoria, né, que tem esse nome por causa disso, efeito Mandela. Eu também tinha visto algo parecido com essa teoria do efeito Mandela. E tipo, tá ligado aquela música do Freddie Mercury que é We Are The Champion? Tipo, no final não é Of Course. Aí tipo, tem gente que não escutou essa parte e tem gente que escutou, tá ligado? Sim, é doido. É muito louco. E aí a Fiona, ela viu que algumas pessoas compartilhavam dessa mesma memória e outras não. E aí ela criou um site que existe até hoje, que chama mandelaeffect.com. Se você quiser entrar lá, não sei o que tem no site, mas enfim. Ela criou um site e ela começou a compartilhar nesse site em alguns fóruns essa história do Mandela. E muitas pessoas começaram a compartilhar dessa mesma memória e outras não, enfim. E ela começou a desenvolver essa teoria. Agora eu vou falar alguns exemplos do efeito Mandela. A primeira, eu acho que a Lídia vai saber. Tem a cena, uma famosa cena, acho que todo mundo conhece, né? Até eu que não conheço Star Wars, sei dessa cena. Que é no Império Contra-Ataca. Que o Luke, ele diz pro Darth Vader que ele matou o seu pai. E aí o que o vilão responde pro Luke? Eu sou seu pai. Mas a maioria das pessoas acha que a frase que o Darth Vader fala é Luke, eu sou seu pai. Mas na real, a frase é não, eu sou seu pai. Tipo, quando a Mel me contou isso, eu sempre achei que era Luke, I'm your father. Quando ela falou, eu fiquei tipo, o meu mundo caiu, mano. E esse é meu filme favorito do Star Wars, tá ligado? Doideira. Enfim, tem um outro exemplo de efeito Mandela, que é sobre o dia do atentado das Torres Gêmeas. A gente aqui era uma criancinha, né? João Vitor nem existia no ataque das Torres Gêmeas. Que muita gente fala que quando deu um anúncio na TV sobre o atentado, tava passando Dragon Ball Z. Muita gente fala isso, mas não tava, porque Dragon Ball Z passava às 11 horas e o atentado das Torres Gêmeas foi tipo entre 9 e 10 horas. Então não tinha como tá passando Dragon Ball. Esse horário que você falou é aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. Tem outro exemplo de efeito Mandela, que é uma frase muito famosa aí, né? Que é os fins justificam os meios. Que muita gente acha que foi Nicolau Maquiavel que disse, né? No livro do Príncipe. E eu não sabia disso até o momento que eu fui pesquisar. E agora eu estou em choque, mas Nicolau Maquiavel nunca falou isso. Ele nunca falou que os fins justificam os meios. Não existe essa frase no Príncipe, no livro do Príncipe, não existe. Meu Deus! Carai. Ele nunca falou isso. Tipo, essa não é uma frase que alguém falou e ficou marcada, não? Não, pô, é uma frase que as pessoas associam ao Nicolau Maquiavel, tá ligado?
que os fins justificam os meios. Mas as pessoas falam que ele falou isso no livro O Príncipe. Mas ele não tem, essa frase ela não existe no livro, tá ligado? Alguém em algum momento, sei lá, meio que quis... Eu não sei o que aconteceu, mas alguém em algum momento falou essa frase e atribuiu ao príncipe, e aí criou uma memória falsa em geral, que acha que essa frase é do Nicolau Maquiavel, mas não é. Caraca, velho. Então qual seria a explicação dessa teoria, né? Por que que a gente tem essas memórias falsas e muitas coisas que a gente acredita que a gente tem certeza que é de determinada forma, mas não é, como algum desses exemplos que eu falei aqui. Bom, existem duas explicações, digamos assim. Uma explicação lógica, psicológica, e uma explicação de ficção científica. Eu prefiro acreditar na de ficção científica, porque é muito mais legal. A de ficção fala que a explicação da teoria do efeito Mandela, ela seria associada à teoria do multiverso. O que seria a teoria do multiverso? A teoria do multiverso, ela fala que existem vários mundos que são paralelos e são parecidos. A gente existe em todos esses mundos, mas as coisas que acontecem nesses mundos são diferentes do que acontecem no mundo que a gente vive. Então seriam vários mundos paralelos e que em algum momento esses mundos eles se cruzam. Tipo, trocam de lugar as pessoas? Não, a gente meio que confunde, tipo assim, quando esses mundos se cruzam, a gente meio que confunde e traz fatos dessa outra realidade, desse outro mundo, pro mundo que a gente tá. Seguindo essa explicação, talvez, pode ser que em algum desses mundos paralelos, o Mandela realmente tenha morrido na década de 80. E em algum desses mundos paralelos pode ser que esteja se passando Dragon Ball Z quando aconteceu o atentado do 11 de setembro. Essa é a explicação de ficção científica. E aí tem uma outra explicação de ficção científica que fala que a gente vive dentro do Matrix e que tudo que a gente vive é uma simulação. E esses delírios coletivos, essas memórias falsas, elas seriam uma falha no sistema. Uau! E às vezes eu realmente acredito que a gente vive na Matrix e tudo é uma simulação. E todas as pessoas não existem, só eu. E todo mundo tá sendo controlado por computador, menos eu, que tô sendo só um experimento na mão de outras pessoas. Por que você seria só o experimento? Porque eu sei que eu sou eu, tá ligado? Tipo, eu sei que eu não sou um robô, eu sei que eu não sou uma programação. Sim, você é você, mas eu sei o que eu sou eu. Mas eu não sei se Então... você é uma pessoa real. Como que eu tenho certeza que você é uma pessoa real? Não, mas eu tenho que eu sou. E qual a certeza que eu tenho que você é uma pessoa? E qual a certeza que eu tenho que você é uma pessoa? Então, né, gente? Vamos parar aqui pra refletir. Tanto o universo paralelo, né, pro... sei lá, né, pra existir, a gente vai logo existindo do Bolsonaro, né? Agora eu vou falar sobre a explicação lógica, a explicação psicológica sobre essa teoria. Para os psicólogos, o efeito Mandela, ele é basicamente quando um grupo de pessoas acredita que algo nunca aconteceu ou que aconteceu de uma forma diferente, e isso se deve à fragilidade da nossa memória, né? Porque a nossa memória é uma merda. A gente pode ser facilmente enganado pelo nosso próprio cérebro, tanto é que a gente produz memórias falsas. A teoria do efeito Mandela para os psicólogos seria basicamente tipo um jogo de telefone sem fio. Acho que todo mundo já brincou de telefone sem fio. Que a primeira pessoa fala uma frase e quando chega no final já é outra frase completamente diferente. Seria basicamente isso. Agora, por que nosso cérebro ele produz memórias falsas? E como que essas memórias elas podem ser iguais às memórias de outras pessoas? Tipo, como por exemplo, a suposta morte do Mandela na década de 80. Como que a Fiona e outras pessoas, elas também tinham esse mesmo pensamento? Basicamente, se você lembra vagamente de algo e alguém chega até você e ele dá uma informação, o seu cérebro ele vai meio que fazer com que isso faça sentido, tá ligado? Então se você não lembra, tipo, sei lá, o que aconteceu numa festa, por exemplo, e alguém chega pra você e fala, aconteceu isso, isso e isso, o seu cérebro ele vai fazer com que isso faça sentido, porque você não tem muitas memórias disso e você é facilmente convencido de que isso realmente aconteceu. Ou talvez o seu cérebro, ele simplesmente produz uma memória falsa sem motivo nenhum. Quer dizer, provavelmente tem um motivo, mas eu não sei qual é o motivo. Alguns médicos dizem que o efeito Mandela é uma forma de confabulação. O que é uma confabulação? Uma confabulação seria uma mentira honesta. Quer dizer que uma pessoa, ela cria uma falsa memória sem intenção de mentir.
não é porque ela quer enganar as pessoas. Ela simplesmente cria uma memória falsa e contra para outras pessoas. E essas pessoas que têm algumas lacunas de memórias vai ser preenchida por essa informação que chegou até ela. A confabulação ela é utilizada pelo nosso cérebro para lembrar, entre aspas, né, do que a gente acha que aconteceu, mas não necessariamente a realidade. E é basicamente isso, a teoria do efeito Mandela. Tem duas explicações aí, psicológica e a de ficção, mas a de ficção é muito mais interessante e mais legal. E eu acho que a gente vive no multiverso e que em outros universos a gente tem outra vida completamente diferente. E é isso. Caraca, um universo onde a gente não tenha feito podcast. Um universo que a gente não tenha se conhecido. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco sobre teorias que a gente acredita ou não, que a gente achou interessante e tal. É isso. Se você gostou, compartilha aí com seu amigo. Segue a gente no Instagram, @4vozes um podcast. Os números são numerais. Manda pra gente lá na DM do Instagram algum tema que você quer que a gente fale, ou se você tem alguma teoria da conspiração que você acredita, manda lá pra gente. A gente gostou muito de fazer teoria da conspiração, então eu acho que vai ter mais. Provavelmente vai ter um outro episódio de teorias da conspiração. E é isso aí, galera. Obrigado, beijinhos, até a próxima. Falou! Peraí, isso foi terrível. Não, Mel, pode cortar isso. Mel do futuro. Você, Mel. Você, Mel do futuro. Pode cortar isso. Hoje quem vai bater em Velvet sou eu. Corta essa parte, porque senão a gente vai ser processado.